Graça e paz, queridos. Bom dia. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Espero que o seu domingo seja uma bênção. Hoje nós vamos comentar os capítulos 5, 6 e 7 de Josué. E espero poder servir você com mais entendimento a respeito desses textos, para que você possa cada dia mais se apaixonar pela leitura da palavra de Deus e ser envolvido pelos princípios que nela são contidos, e que sua vida seja afetada diretamente por eles. Amados, antes de nós começarmos a exposição, eu queria fazer uma oração por você, por nós, por esse grupo, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que nós possamos honrá-lo ao reverenciar sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, obrigado pelo seu cuidado de nos envolver, Senhor, em volta da sua palavra. Pai, nesse grupo existem pessoas de todas as partes do Brasil e, Senhor, eu não tive o prazer de conhecê-las todas, mas o Senhor as conhece pelo nome, o Senhor as vê, o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um dos nossos irmãos. E, Senhor, eu oro para que o Senhor abra o entendimento, para que o Senhor dê clareza, não só clareza de interpretação, mas também clareza de propósito, para que ao ler o texto, Senhor, além de entender o que ele significa, que eles também possam entender como aplicar esses princípios em suas próprias vidas, para elas serem afetadas por sua palavra, Senhor. Que sua palavra se torne luz para o caminho de cada um dos nossos irmãos, que sua palavra se torne um favo de mel saboroso, Senhor, nessa manhã, para que eles possam se alimentar e se fartar da sua voz, Senhor. Essa é a minha oração essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos expor os 5, 6 e 7. Espero que você tenha lido. Esses textos são maravilhosos, são histórias incríveis. Eu particularmente gosto muito do livro de Josué. Acho que a narrativa dele é uma narrativa que poderia dar roteiro a um bom filme, por conta das histórias que acontecem em sequência. E no capítulo 5, depois de termos visto o povo atravessar o Jordão, essa foi o tema principal dos 4 capítulos que nós lemos anteriormente. Nós vemos algumas coisas que marcam uma transição. O Jordão já é marca de uma transição. Você se lembra que ontem nós lemos que eles deveriam ir atrás dos sacerdotes 900 metros, quase 1.000 metros, porque eles estavam indo por um caminho onde eles nunca haviam passado. Isso denota transição, ir para um lugar onde você ainda nunca foi. Interessante que aqui constam alguns outros elementos que também são elementos de transição. Um deles é a circuncisão no Gilgal. Para você entender o texto, não sei se você lembra, ao ler os livros anteriores, quando o povo de Israel pecou diante da terra prometida, na ocasião haviam enviado os espias voltaram com um relatório negativo. Todos os homens de 20 anos para cima foram condenados a não entrar na terra prometida e rodarem no deserto até morrerem, o último deles. Ou seja, os bem jovens ficaram, e nasceram outros no deserto. E esses que nasceram no deserto, por algum motivo, Deus abriu uma concessão de que eles não fossem circuncidados no caminho. Para quem não sabe o que é circuncisão é hoje o que nós conhecemos como cirurgia da fimose, mas naquele tempo não eram feitas para fins de medicina e de qualidade de vida, embora pudessem dar isso ao quem recebia. Mas o propósito principal era uma marca no corpo que denotava aliança com o Senhor. Então todos aqueles que haviam nascido no deserto não tinham uma marca no corpo, ou seja, não tinham a marca da aliança com o Senhor. E quando eles chegam ali diante de Jericó, a mais ou menos 11 quilômetros de Jericó, o Senhor para e diz para eles que eles não deveriam continuar se eles não se circuncidassem. Esse texto é um texto que fala muito comigo, porque eu não sei se você lembra lá da história, lá atrás no Gênesis, quando os filhos de Jacó usaram uma estratégia assim para destruir o povo de Siquém. Eles pediram que todos os homens se circuncidassem para que pudessem casar-se com as filhas de Jacó. Então todos os homens interessados em se casar com as pessoas ali que estavam junto com Jacó, mas também desfrutarem da riqueza de Jacó, os homens visando isso se circuncidaram, e quando eles estavam todos inflamados, os filhos de Jacó entraram e mataram todos os homens porque eles haviam abusado sexualmente da filha de Jacó.
Então eles estavam a 11 quilômetros, eles sabiam que não era uma boa estratégia militar ficarem ali por dias sofrendo a recuperação de uma operação feita depois de adulto, com pedras e não com toda a tecnologia que temos hoje. Eles sabiam que aquilo daria febre, inflamação, mas ainda assim eles obedeceram ao Senhor e ali começa a mostrar um processo de confiança no Senhor, naquilo que eles estavam vivendo a partir daquele momento. E então eles se circuncidam, e a Bíblia diz que naquele momento Deus tirou a vergonha do Egito, por isso que aquele lugar foi chamado de Gilgal, que significa tirar. O Senhor tirou a vergonha do Egito. Ou seja, não foi no deserto que Deus tirou a vergonha do Egito, não foi atravessar o Mar Vermelho que foi tirada a vergonha do Egito. A vergonha do Egito foi tirada quando eles reafirmaram a aliança com o Senhor, já depois de terem passado o Jordão. E então passaram a primeira Páscoa ali, olha o verso 9 que vai dizer, verso 9 do capítulo 5. Depois o Senhor disse a Josué: hoje tirei de vocês a vergonha de serem escravos no Egito. Por isso aquele lugar ainda hoje se chama Gilgal. Enquanto acampavam em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa na noite do dia 14 do mês. No dia depois da Páscoa, os israelitas começaram a comer dos frutos da terra, pão sem fermento e grão de trigo torrados. A partir desse dia, o maná deixou de aparecer e os israelitas passaram a comer o que a terra de Canaã produzia. Então, mais um elemento transitivo. A Páscoa significa passagem. Eles haviam aprendido sobre a Páscoa lá atrás, quando eles estavam saindo do Egito, e agora estavam celebrando a Páscoa de novo para entrar na Terra Prometida. O maná também parou. Então aqui mostra, claro, várias coisas acontecendo, mostrando claramente para eles que eles estavam passando por uma outra fase. A partir do verso 13, eu acho que isso aqui é muito importante para a gente entender o que vem a seguir, vai falar sobre a aparição do chefe do exército do Senhor. No verso 13 vai dizer assim: numa ocasião, quando Josué se aproximava de Jericó, ele viu um homem na sua frente com uma espada na mão. Então Josué se aproximou e perguntou: você é amigo ou inimigo? E ele respondeu: eu não sou inimigo, eu sou comandante do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se inclinou até o chão em sinal de respeito e disse: eu sou o seu servo, Senhor. Há alguma mensagem para mim? O comandante do exército do Senhor disse a Josué: tire as sandálias, porque o lugar onde você está é sagrado. E Josué obedeceu. E aí ali ele vai dar as instruções para Josué. Por que eu estou dizendo que é importante entender isso? Primeiro, porque aqui esse anjo do Senhor que aparece, Josué pergunta para ele se você é, em algumas versões vai dizer, se você é por nós ou contra nós. Ele vai dizer nenhuma das coisas. Aqui ele diz: você é nosso amigo ou nosso inimigo? Ele fala: não sou seu inimigo. E a ideia aqui é que ele está dizendo assim: olha, eu não estou do lado seu ou dele, eu vim em nome do Senhor. E a gente vai perceber que a invasão de Jericó, ela tem muito a ver, é uma guerra do Senhor e nem uma guerra de Israel. O Israel estava ali como ferramenta de juízo contra um povo pecador. Não era uma questão de Israel contra Jericó, era Deus contra Jericó. E agindo Deus, quem impedirá, não? E isso mostra até mesmo na forma deles vencerem, porque qual foram as instruções? Eles deveriam dar sete voltas, durante 7 dias, em 6 dias eles dariam uma volta por dia em volta de Jericó, em silêncio, seguindo os sacerdotes com a arca do Senhor, e no 7º dia eles dariam 7 voltas. E então, depois da 7ª volta do 7º dia, os sacerdotes tocariam a trombeta, então o povo gritaria e as muralhas viriam ao chão. E isso mostra que eles deveriam fazer exatamente o que Deus estava mandando, sem se preocupar com suas próprias forças, porque Deus daria a vitória. É muito importante que Deus dá algumas instruções e isso reforça ainda mais a ideia de que não era uma guerra entre Israel e Jericó, mas uma guerra de Deus contra Jericó pelos seus pecados. Que Deus não permite que Israel desfrute de nenhum benefício dessa vitória. Porque normalmente, quando um povo vencia um outro povo, os despojos eram o troféu, era o pagamento por aquela guerra. Então, quem vencia a guerra tinha direito de levar os bens, os tesouros, os animais, escravos, para serem seus, como pagamento por guerra. Nós vamos ver isso por diversas vezes na própria Bíblia. Mas naquela ocasião, Deus não permite que assim fosse. Ele pede para que tudo que houvesse dentro da cidade fosse destruído e queimado, a não ser a prata, ouro e bronze que seriam levados e depositados no tesouro do Senhor. Isso mostra e reforça ainda mais a ideia de que não era uma guerra de Israel contra Jericó, mas sim
de Deus contra um povo pecador. E é bom frisar, antes de nós continuarmos nessa ideia, nessa narrativa, mostrar a promessa de Deus sendo cumprida sobre Raabe. E eu fiquei encantado, acho que esse texto vai ser o texto que nós vamos usar para aplicar no final, mas eu quero ler ele agora na ordem. No verso 22 diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham ido espiar a terra: entrem na casa da prostituta e tirem de lá aquela mulher e toda a sua família, como lhe juraram. Então os 2 homens que tinham ido espiar a terra foram buscar Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes e todos que estavam com ela, e levaram todos para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Depois disso, os israelitas queimaram toda a cidade e tudo o que havia nela. Só a prata e o ouro e os objetos de bronze e de ferro que foram guardados no santuário do Senhor. Mas Josué poupou a vida da prostituta, Raabe, e de todos os seus parentes, de todos que estavam com ela. Ele fez isso porque ela escondeu os mensageiros que Josué havia enviado a Jericó para espiar a terra. Deixa esse texto guardadinho aí, nós já voltamos nele, porque no capítulo 7 vai acontecer algo que reforça toda a narrativa que nós estávamos tendo. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Acã, ele não obedece à ordem do Senhor, e ele se apropria de objetos que eram para ser consagrados e queimados ao Senhor. Ele se apropria de ouro e prata que deveriam ser dados ao Senhor para o tesouro do Senhor. E ele desobedece e ele se apossa dessas coisas. E por conta disso, quando Israel foi lutar uma guerra, como diz no capítulo 3, que não precisava de mais do que 3.000 homens, eles perderam essa guerra, e por terem perdido essa guerra, 30 homens morreram. 36 israelitas morreram. E é interessante que Josué vai falar com o Senhor: Senhor, o Senhor nos traz aqui e agora nos permite ter uma derrota dessa. Isso aí é como sangue num rio de piranhas, né? Eles vão vir sobre nós, porque agora eles sabem que nós podemos perder a guerra. E ele ali, Deus não dá nenhuma atenção para a reclamação dele, dizendo: não, olha aqui. Não, fala assim: você está reclamando por quê? Eu mandei destruir tudo. Eu expliquei que essa guerra era uma guerra diferente e vocês se apossaram das coisas que eu mandei destruir. Lógico que ele não estava falando de todo mundo, embora ele cita aí no verso 11 que Israel pecou. Os textos seguintes vão mostrar que ele se referia justamente ao pecado de Acã. E houve ali uma ação de Deus que foram passando todas as tribos, mandou reunir todas as tribos, e aí a tribo de Judá, da qual Acã pertencia, foi escolhida, e depois o clã, e depois a família, e aí, enfim, chegaram a Acã, e Acã confessou seu pecado, que estava escondido tudo debaixo de sua tenda, uma túnica babilônica, prata, ouro, e então ele foi condenado à morte por apedrejamento, ele e toda a sua família, e tudo que ele tinha foi queimado depois dele morto. Nem a prata, nem o ouro que anteriormente haviam sido consagrados para ficarem no tesouro do Senhor foram poupados do fogo. Eu acredito que dá para a gente olhar para esses 2 textos aqui e também para o capítulo 6 e pensarmos em algo que refere-se ao nosso Senhor Jesus. Talvez você fique espantado ao ler textos como o capítulo 7 e vendo a ira do Senhor contra o pecador de maneira implacável, fazendo com que ele morresse, não só ele, mas todos os seus, e fazendo com que o povo participasse da condenação, porque a morte por apedrejamento era não só uma morte para aquele que estava sofrendo o apedrejamento, mas também a responsabilização do povo pela aniquilação do impuro. Não era um tipo de morte que uma só pessoa ia lá ou que ela era condenada ao exílio. Não, todos tinham que pegar em uma pedra e então matar aquele que havia cometido a impureza ou o pecado digno de morte em Israel. Talvez você fique espantado com isso. Talvez você, em dias de tanta fragilidade ou dias de tanta consciência de direitos humanos, talvez você diga assim: uau, isso é inaceitável, é muita crueldade, é muita maldade. Deixa eu dizer algo. Na cruz do Calvário, Jesus sofreu toda essa ira no teu lugar. Quando Jesus morreu, Jesus não morreu para nos livrar das mãos de Satanás. Jesus nos livrou da ira de Deus, porque ele tomou sobre si toda a ira de Deus para que nós pudéssemos hoje termos alívio e possibilidade de viver e encontrar o Senhor e nos arrependermos. Se Jesus não tivesse sofrido a ira de Deus naquela cruz,
toda essa ira que você está lendo aqui, que te espanta, viria sobre você. Isso faz com que nós valorizemos a cruz de Cristo, valorizemos a graça e o sacrifício do Senhor por nós. Ele morreu em nosso lugar, Ele assumiu o nosso lugar, Ele assumiu a nossa culpa. Ele foi abatido em nosso lugar. Toda a ira de Deus contra o pecador foi direcionada ao seu próprio Filho. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos nos prostrar com o rosto em terra e dizer: Senhor, obrigado por ter me poupado, obrigado por ter enviado Jesus para morrer em meu lugar. E por que digo que podemos olhar para esse texto e ainda voltarmos no capítulo 6? É porque a prostituta Raabe aqui é um tipo da igreja. Ela reuniu em sua casa, ela reuniu, assim como a igreja reúne em Cristo pessoas. E o que chama atenção é que, assim como Acabe pecou sozinho, mas levou toda a sua família consigo para a morte, Raabe agiu sozinha, livrando os espias de Israel da morte, mas quando ela foi salva da morte e da destruição, ela levou consigo seu pai, sua mãe, seus primos, seus irmãos e todos quanto couberam dentro de sua casa. E assim como pessoas pecam e elas atraem e elas rejeitam o sacrifício de Cristo, se colocando diante da ira de Deus, existe um povo que está preocupado em encher a casa, um povo que está preocupado em colocar o máximo de pessoas para dentro, para que no dia do juízo, para que no dia da destruição, pessoas sejam salvas, porque você acolheu a mensagem em sua casa. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.